A paz do Senhor Jesus, queridos. Nesta manhã nós vamos estudar mais uma porção da gloriosa palavra do Senhor, com um vídeo que tem por tema a seita dos nazarenos. É muito fácil, houve nos dias de Paulo essa facilidade e hoje não é diferente. O próprio Senhor Jesus e os seus discípulos foram perseguidos por pessoas que eles chamavam seita, sem ter conhecimento algum do que faziam. E hoje não é diferente. O Senhor Jesus continua sendo perseguido e a igreja do Deus vivo continua sendo perseguida. Porque é muito fácil chegar numa janela, numa porta, num portão, na internet, no Facebook, no YouTube e chamar alguém de seita, sem que antes tenha pleno conhecimento do que está aqui dentro. Então, irmãos, eu quero que você tome atento, porque a Bíblia Sagrada é o único e vivo caminho às mansões celestiais. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Ele é o Pai. E aí, irmãos, nesse dia aqui, nós vamos ler o texto áureo. Olha o que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Particularmente, eu digo particularmente, Moisés, o patriarca Moisés e o apóstolo Paulo foram os maiores vultos que já passaram no globo terrestre, usados nas mãos de Deus, seres humanos usados nas mãos de Deus. Leiamos, você e eu, o que está dizendo o texto áureo. Atos 24, 5 diz assim: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições. Esses são os acusadores de Paulo, tá? Dizendo isso aqui, xingando o apóstolo de peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. Continua. E o principal defensor da seita dos nazarenos. No versículo 10, Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que dessa nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim, pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem nas cidades, né? Nem tampouco podem provar as coisas que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que se chama seita, prestou atenção, irmãos? Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Jesus sendo chamado seita, o caminho, a verdade e a vida, sendo chamado seita. E Paulo era defensor do nome de Jesus Cristo, assim como hoje a igreja do Deus vivo, criada, fundada em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos, a igreja dos primogênitos, a igreja apostólica. E Paulo, vamos voltar um pouquinho aqui para que entendamos o que quer dizer essa palavra seita à luz da Bíblia Sagrada. Nos dias de Paulo, ou aliás, nos dias de Saulo, haviam entre os judeus muitas seitas, muitas. Entre elas havia as seitas
a seita dos fariseus, as seitas dos saduceus e outras demais seitas. Mas as seitas dos fariseus se destacava e Saulo pertencia a esta seita. Saulo era perseguidor de crente, ele matava crente com seu exército, ele matava cristão. Eu quero abrir uma chave aqui, irmão, e falar para você o seguinte: todo cristão é crente, nem todo crente é cristão. Nisto há a diferença entre o justo e o injusto, tá bom? Então, no momento da conversão de Saulo, Atos capítulo 9, nós vamos encontrar lá quando Saulo vai pelo caminho de Damasco e encontra aquela luz gloriosa. De repente, uma luz gloriosa brilha diante dele. Em lugar nenhum na Bíblia está escrito que Paulo ia a cavalo e que ele caiu de um cavalo. Isso é uma conjectura humana. A Bíblia diz que ele caiu por terra ao ver aquele brilho e ele cegou, ficou cego, por tão grande era o brilho que ele viu. Quem que era aquele brilho, querido? O próprio Jesus Cristo. Ele viu o próprio Jesus Cristo. E ali ele ficou 3 dias cego, 3 dias cego. Foi onde houve a conversão real de Saulo. E aí Saulo, a partir do capítulo 12, 13 por ali de Atos, ele passa a ser chamado Paulo. E por motivo de que ele pertencia a essa seita de fariseus, que ele era filho de fariseu, quando ele passa a ser cristão, agora cristão Paulo, ele passa agora a pregar o evangelho do Senhor Jesus, a defender o Senhor Jesus. Então, de perseguidor, ele passa a ser perseguido e passa a ser chamado seita. E todos os crentes que andavam com ele passa a ser chamado seita, e o nome do Senhor Jesus passa a ser chamado seita dos nazarenos. O que significa nazareno? Nascido em Nazaré. Todo nascido em Nazaré é um nazareno. Então, irmãos, por conta desse fato, Paulo é levado diante do governador Félix para ser julgado, que foi aqui, nós acabamos de ler Atos 24, o apóstolo Paulo diante do governador Félix para ser julgado. E de repente o governador sinaliza para ele, porque os acusadores estavam lá, viu? E hoje não é diferente. No globo terrestre, existe 1 zilhão de acusadores. Existe, irmãos. Pessoas que não leem a Bíblia, mas carregam a Bíblia para cima, para baixo, para o mercado, para o passeio, para a igreja, para todos os lados. Ele carrega o livro. Eu quero chamar a tua atenção que não adianta conhecer a história de Jesus. Você tem que conhecer o Jesus da história. Então, quando você abre, aconteceu comigo, querido. Quando você abre o livro, a Bíblia Sagrada, quando você abre a tua Bíblia e começa a ler de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Jesus Cristo. Não existe outro Deus além de Jesus Cristo. E Paulo passou a defender o nome de Jesus. Por isso, lá no versículo 5, ele é chamado o principal defensor da seita dos nazarenos. Então, irmãos, não se entristeça.
Não se aborreça. Estão lhe chamando seita? Não se aborreça, querido. Isso para a igreja é orgulho, é gozo, é satisfação, é prazer espiritual. Viu? Você consegue ter essa comunhão com Cristo? De saber que você pertence a Ele. E que por isso você é chamado seita, como o apóstolo Paulo fora chamado seita. E todos aqueles discípulos. Irmão, se orgulhe. Se orgulhe, levanta a tua cabeça. Se orgulhe, estude. E aonde você for, onde você pôr a planta dos teus pés, pregue a palavra do Senhor Jesus. Gênesis, Apocalipse. Jesus Cristo de Nazaré. Você quer? Eu vou deixar para você. Não estava isso aqui no estudo. Não estava, viu, querido? Mas eu vou deixar para você. O Todo-Poderoso em Êxodo, Jesus Cristo de Nazaré. Lá em Êxodo, lá em Gênesis, não tem como escapar, queridos. É só estudar. Leia, estude. Não persiga seu irmão, não ofenda seu irmão. Não ofenda seu irmão, não persiga, porque você vai pagar alto preço por causa disso. Não faça isto. Estude. E um conselho da irmã Irene: abrace o seu irmão com afinco, com sinceridade, com amor fraternal, espiritual, com amor celestial. Abrace o teu irmão e diga: irmão, sente-se comigo e vamos estudar a palavra do Deus vivo, porque eu quero conhecer Jesus melhor. Êxodo 6:3. Vamos ler o 2 também. Êxodo 6, 2 e 3. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Entendeu, irmãos? Ele apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó, mas não revelou o seu nome. Mas que nome? Jesus Cristo, querido. O nome de Deus, esse é o segredo. O nome de Deus é Jesus Cristo. Colossenses 2:2. Aí, olha aqui o que está escrito. Vou deixar também, tá? Para o seu elevo espiritual. Apocalipse 1:8. Último livro da Bíblia. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Você leu lá o Senhor? Êxodo 6, 2, 3? É aquele mesmo Senhor. Não mudou nada aqui, tá bom? Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Ele não é poderoso, ele é o Todo-Poderoso. O céu e a terra foram criados por ele. Tudo foi criado por ele. Colossenses 1, 16, 17. Tudo foi criado por ele, para a sua glória. Então, irmãos, o que está acontecendo neste exato momento, meus minutos estão terminando, o que está acontecendo nesse exato momento é que existe 1 zilhão de seres humanos que agora estão descobrindo Colossenses 2:2 e Filipenses 2, que estão descobrindo o que está aqui dentro, quem é que está aqui dentro, quem é este, e eles estão descobrindo a verdade acerca de Jesus e não querem Jesus.
Não querem. Nós ouvimos coisas absurdas aí mundo afora. Num desses absurdos, nós ouvimos que Jesus é um Deus menor. Quando Gênesis e Apocalipse mostra Jesus o Criador de todas as coisas. E que Jesus é só um Deus menor. Irmãos, estão um zilhão de crentes. Por isso que crente, nem todo crente é cristão. Examine você a si mesmo. Abra o livro de Deus. Eu não me canso de mostrar para você a Bíblia Sagrada. Abra o livro de Deus. Leia o que está aqui dentro. Examine-se você a si mesmo. Aí no teu quarto, joelhinho dobrado, secreto, com o Senhor. E tome a decisão diante dele. Se você é um verdadeiro cristão ou se você recusa o que está aqui dentro, como as coisas que nós temos ouvido. Muitos não aceitam. Já cheguei a ouvir que as coisas que estão aqui dentro, certas coisas, como, por exemplo, seita dos nazarenos, que são heresias. E já ouvi dizer, alguém dizendo aí, olha lá, aquele povo é herege. Irmãos, você sabe o que significa a palavra heresia? Sabe? E você sabe qual é a igreja original fundada em Jerusalém? Atos 2. Você sabe, querido? Então eu vou deixar que você descubra qual é a igreja original, a igreja apostólica, a igreja dos primogênitos. Meus minutinhos estão acabando, mas deixa eu ver se eu consigo deixar para você aqui ainda. Você sabe qual é o nome da igreja que vai morar no céu com Jesus? Eu também não sabia. A Bíblia me ensinou. Vamos deixar para você. E tão terrível era a visão. Isso aqui é o Senhor Deus falando com Moisés no Monte Sinai. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos, e a universal assembleia dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A igreja dos primogênitos, a assembleia dos primogênitos já está lá. A assembleia significa uma reunião de pessoas. E nesta reunião só vão se encontrar os santos lavados e remidos no santo sangue de Jesus. Atos 20 e 28. Queira você aceitar ou não, tá bom? E quando você aprender a separar a carne do espírito, Jesus 100% homem e 100% Deus aqui na terra, quando ele passou por aqui 33 anos nessa forma humana, quando você aprender a separar a carne do espírito, Evangelho de Mateus capítulo 1, então você será um verdadeiro cristão. Amém? Não diga que isto daqui é uma heresia, porque a conta chega para nós. Vamos tomar cuidado com o que sai dos nossos lábios, porque o Senhor Jesus está ouvindo e tudo está sendo anotado nos autos de Deus. Estude, 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 estude e coloque a tua boca no trombone e pregue a palavra do Deus vivo como ela é. Eu conto com as vossas orações. A minha família e eu somos carentes das vossas orações.